Na Fogueira com Elas começando, eu sou Fabiana Barros. E eu sou Milane Nascimento. Esse é um podcast voltado para a expansão da consciência, autoconhecimento, para quem está nesse movimento do despertar e está buscando, né, se entender o mundo à nossa volta, né? Para você que vê que o mundo vai muito além do que os nossos pequenos sentidos podem ver e sentir. Então, eu vou começar falando do meu curso de Itameana. É um curso completo de Itameana. Tem, junto com ele, um combo de complementares e crianças, para quem quer trabalhar com traumas de infância ou crianças que sofrem algum trauma também. Esse curso foi feito com muito carinho por mim, está na plataforma do Na Fogueira, vai aparecer o QR Code, e a conexão com a equipe pleiadiana aí vai ser feita diretamente comigo. O curso é gravado, porém essa conexão é feita diretamente comigo. Então, para quem quer se conectar com os pleiadianos, com seres estelares, é um curso maravilhoso. Tem também o livro dos nossos parceiros, Comando Shankar, que é o Despertar da Consciência. A gente vai deixar o QR Code aqui. Se você quer entender um pouco mais da complexidade que é, né, essas outras camadas da realidade, só que você não consegue entender de jeito nenhum, porque é um assunto muito complexo, muito complicado, eu recomendo fortemente esse livro porque eles conseguem traduzir isso de uma forma muito leve para que qualquer um consiga ler ali e já se familiarizar com o assunto. Tem o meu livro que está saindo também agora, a gente vai deixar o link aqui também, que é Por que Você Ainda Está Se Fodendo? E não se assustem com o palavrão, porque ele foi proposital, por conta do... iniciando o processo de autoconhecimento, a gente se depara com vários tabus e preconceitos maiores ainda do que quando a gente ainda estava em caminhos mais densos, né? E esse palavrão, ele tem ali a intenção de quebrar esse paradigma e colocar vocês num lugar de intenção, num lugar de abertura, para conseguir trilhar o seu caminho de autoconhecimento de forma mais leve, mais livre e solta. É isso aí. E hoje a gente está com um convidado muito legal, muito especial, uma indicação de uma amigona, Guilherme Piazzetta. Acertei? Acertou. Tava aqui, ó. Italiano, Piazzetta. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa fogueira. A gente quer que você fale um pouco de você, da sua história, junto à espiritualidade e do nosso tema, né? Que é projeção astral, projeção da consciência. Tem vários nomes para isso, né? Vamos lá. Nossa, é uma honra para mim estar aqui nessa conversa, né? Esse canal aí que tem trazido luz aí para as nossas dúvidas, nossas obscuridades, né? Então, é um prazer, uma alegria grande estar aqui conversando com vocês. E esse é um tema que eu posso ficar aqui dias falando, né? Porque eu adoro, é algo que eu gosto de viver no meu dia a dia, experimentar, conhecer cada vez mais, estudar. E a projeciologia, ela tem várias áreas que você pode caminhar, né? E quando a gente fala de projeção, é como se fosse um segmento, uma área, né? Que você trabalha ali tanto as projeções lúcidas como as projeções inconscientes. Então, nós podemos ter ali viagens astrais conscientes e viagens inconscientes. As inconscientes são basicamente os sonhos, que a gente estava falando aqui um pouquinho antes de conversar, né? Então, quanto mais você sonha e mais você lembra dos teus sonhos, mais projeções inconscientes você está fazendo. E o que seriam as projeções lúcidas, as projeções conscientes? É quando você lembra exatamente da decolagem do pouso. Porque no sonho a gente não lembra, né? A gente sonha, depois lembra, né, aquelas confusões ali, porque você foi para vários lugares, né? Você pode ter ido para várias dimensões, acessado várias energias. Tem gente que às vezes acorda cansada e não sabe por quê, né? E daí tem até o meme, né? Tem até o meme lá da velhinha dançando assim, eu no meu sonho. E às vezes nem é na conta do álcool, nem é na conta de ter ficado à tarde dormindo. Às vezes você viajou bastante. Tava lá no Umbral Grosso, fazendo limpeza, acorda podre. Acorda podre, não sabe por quê, né? E aí, a projeciologia, na verdade, ela é um ramo de estudo da conscienciologia. Né? E um dos padroeiros assim, né, que trouxe a conscienciologia para o Brasil foi o professor Valdo Vieira, né? Na década de 80 ali. Então, você sair do corpo e ter as experiências é só um ramo da conscienciologia, que seria basicamente você ter a consciência da tua missão aqui na Terra. Né? Você entender por que você está aqui. Talvez seja o maior dilema de todos nós, né? De todos. Absolutamente todos.
E você falou sobre projeção consciente e inconsciente. Vamos começar pelo fato de que a gente tem muita dificuldade de entender quando a gente está sonhando, quando a gente está fazendo uma projeção. E outra coisa, tem vezes que a gente não lembra de nada, mas como você falou, a gente acorda destruído. Com insights, né? E você não sabe, às vezes tem flashzinho de alguma coisa estranha ali. Como que a gente consegue diferenciar esses... Um sonho mas, assim, da não... mente, né? Do dia a dia, de uma projeção, né? Isso. Bacana. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos partir daquele princípio que a gente está conversando, que não tem verdade absoluta. Vamos falar sobre tudo aqui para a gente poder conhecer devagar com liberdade mesmo, né? Isso. Mas eu parto do princípio que todo sonho é uma projeção. Né? Então, se você está tendo essas viagens, você lembra... ou não lembra, está tendo uma projeção. Só que a projeção inconsciente, que ela é o sonho, quando você volta, tem uma barreira ali de diferenciação, né? Que traz o que você estava sonhando para a tua vida real aqui, que é o ego. Então, o ego, ele nos protege do que a gente precisa saber ou pode saber, né? Em determinada situação, enquanto a gente está preparado para entender ou saber aquilo naquele nosso momento de vida. E à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, crescendo, eu vou conseguindo romper essa barreira do ego. E cada vez ter mais discernimento, né? Você imagine se eu entendesse espiritualmente tudo que está acontecendo, né? Nesse momento da minha vida, sem ter esse preparo. Né? Eu entraria em paranoia, confusão, e é isso que acontece muitas vezes, né? Muitas pessoas que estão internadas aí nas colônias são tudo... são possível, médiums, né? Exatamente. É possível. Se eu não tiver o momento certo para as coisas, não for bem assistido, eu posso ir para aquela bad trip, o sonho ruim. Né? Sim. E daí não vai ser legal. Então, quando eu... fui lá, sonhei e acordei e lembro, nossa, eu tava sonhando que eu tava num apocalipse zumbi e aí eu tava lutando, roubando carro e não sei o que, não sei das quantas, e de repente acordei. Isso pode ser uma fantasia do meu ego disfarçando alguma outra coisa? Alguma outra história que aconteceu realmente? É bem legal isso que você está falando, porque assim, ó, tudo que você lembra, se você lembra e você imaginou aquilo ali, aconteceu no mundo espiritual. Só que a grande questão está na forma que a gente interpreta as coisas. Porque, às vezes, como eu tenho só um pedacinho da história, eu vou gerando aquelas confusões ali, né? Então, eu não consigo dar sentido para aquela história. Mas aí, para a gente entrar nessa parte, eu acho que é importante diferenciar alguns conceitos antes, né? Então, tem 4 conceitos que me ajudam bastante a entender esses pontos aí. Que é entender, primeiro, o que é dimensão, né? Segundo, o que é vibração, o que é energia, né? E o que é basicamente a consciência, né? Que daí eu poderia entrar ali na parte ali de pensamentos, emoções, né? E o que isso traz na minha vida. Então, imaginar o seguinte, ó, eu tô falando isso baseado nas minhas experiências, tá? Nas minhas experiências de projeções conscientes, eu já vi 7 dimensões. Né? Podem ter mais? Podem. Mas eu vi 7. Né? E consegui acessar 6 delas. A 7ª eu não consegui ainda. Eles não permitem, os meus guias, né? Dificilmente eu vou sozinho. Quando são... aqui, né? Eu não sei a linha que vocês acreditam, mas dentro do que eu vi ali, a gente hoje vive na 3ª dimensão, que é uma dimensão umbralina. Aqui é umbral, se a gente for pensar, né? E daí teriam mais 2 dimensões para baixo e mais 4 dimensões para cima. Então, aqui nessa 3ª e na 4ª, eu tenho liberdade para transitar. Eu consigo ir onde eu quiser. Tá com a pulseirinha VIP. Se eu quiser ir lá no Japão, se eu quiser... Exatamente, né? aqui a gente consegue. Para baixo, eu só vou quando eles me levam. Quando é para cumprir uma missão, quando tem alguma situação especial, porque eu não sei me proteger totalmente nessas das densidades, né? Exatamente. E para cima também. Eles, né, por exemplo, na 6ª dimensão eles me levaram uma vez só para conhecer, entender, né, e trazer um pouquinho do conceito de lá para a gente começar a fazer essa conexão. Então, assim, uma coisa é eu estar falando de dimensões,
né? Dentro de cada dimensão eu tenho frequências. Então, por exemplo, aqui na terceira dimensão umbranina, a gente tem várias frequências. Né? Então, e uma pessoa ela pode estar ali e estar vivendo uma frequência diferente do que a gente está vivendo aqui na mesma dimensão. E dentro dessas frequências, eu ainda tenho energias. Que daí eu posso considerar ali emoções. Então, eu posso estar falando de uma energia sexual, uma energia de amor, uma energia de ódio. Eu posso ter energias positivas, negativas. E dentro dessas energias, eu posso ter ainda vibrações. Que é a forma que eu penso em relação àquilo ali. Né? Então, eu consigo mexer, eu consigo transitar muito com isso, né? Dentro desses 4 pontos. Mas antes é importante entender o que é dimensão, né? O que é frequência, o que é energia e o que é vibração. Tá? E esse conceito que eu trouxe, ele é diferente da Conscienciologia. Tá? A Conscienciologia traz um conceito mais técnico. Entendi. Pode tomar bem. Pode tomar. Desculpa, mas... Mas é muito legal isso, nessa questão das vibrações, porque a gente vê um planeta, a gente está no mesmo planeta que nesse momento está tendo uma guerra lá, com crianças morrendo, sendo bombardeadas. E a gente está aqui de boa falando sobre expansão da consciência. No mesmo planeta, né? No mesmo barquinho. Porque então, tá vibrando diferente. A questão de tu entender vibração. Da frequência, né? Frequência e vibração. Disse, a frequência do amor, frequência do ódio. Ou a frequência da guerra, a frequência do medo, da raiva, né? Exatamente. E é muito interessante porque você às vezes está no mesmo ambiente e pessoas ali estão vibrando pensamentos totalmente diferentes de você, com uma energia totalmente diferente, e ela está numa outra frequência. E aí, às vezes acontece uma coisa ali coletiva e você... Que traz todo mundo. Tá de um jeito e com ela acontece outra... Exatamente. Tem outra consequência. E uma das coisas que eu entendi, né, nesses últimos anos, que foi muito difícil de eu assimilar, que inclusive nós podemos, nessa mesma dimensão, estar vivendo em corpos diferentes com frequências diferentes. Aqui Como na assim? Terra. Aqui na Terra. Essa aí é diferente. Olha, conta aí. E isso eu levei muito tempo para eu assimilar, porque parecia muita loucura. Mas é um fractal teu? Oi? Um fractal teu? Ou é meu, uma vivência minha. Eu não encontrei uma fundamentação para isso em lugar nenhum até agora, né? Então, é um insight meu do que eu tenho experienciado e vivido. Mas, por exemplo, tinha 2 pessoas que toda vez que eu interagia com elas, uma delas é uma pessoa famosa até, mas eu não vou citar o nome aqui, e outra é uma pessoa da minha família. E aí, tudo que te incomoda tem algo para você trabalhar. Né? Porque se você estivesse muito bem resolvido naquela área ali, né? É o que a psicologia chama de projeção, né? Então, espelho, né? é um espelho. Se tem algo que te incomoda muito no outro, porque tem um vazio gente? interno. Se meu livro incomodou você, o palavrão da capa, leiam que vocês estão Exatamente, precisando. né? Se esse palavrão te incomodou, é porque tem alguma coisa que você resolveu aí, né? Porque não teria por que julgar. E aí, eu descobri, por exemplo, que tem uma pessoa na minha família que ela é como se fosse eu em outra encarnação vivendo na mesma frequência. Fácil. A gente está aqui, né? E por isso que ela me incomodava tanto. Porque, na verdade, ela é uma versão de mim mesmo menos evoluída. Piorada. Ai, Piorada. meu Deus do céu. E essa outra pessoa... Aí incomoda, né? Imagina você... Você, cara, é a pessoa que mais tem o poder de te incomodar. Imagina uma versão menos evoluída. Você era, né? Porque uma coisa é tu evoluir, tu dizer assim, nossa, há 10 anos atrás eu era terrível. Mas tu não tá se olhando, tu só tá... julgando. Agora, né? quando tu te olha, nossa, como eu era um serzinho ruim. E a gente tende a julgar. E se você tá julgando é porque tem algo que tá te incomodando. E é interessante que essa pessoa aí, que é uma pessoa famosa, ela, assim, nessa idade física que ela é mais nova que eu, ela tem ali uns 15 anos mais nova, e ela me incomodava demais, assim, porque, nossa, pessoal, olha o que ela tá fazendo. E daí eu descobri que ela era parte de mim, do meu ser mais evoluído aqui.
Aí pronto, né? E aí é muito legal, porque quando você traz essa clareza, você começa a enxergar de outra forma. Mas você sabe que já aconteceu isso comigo, de eu ver uma pessoa famosa e falar assim, gente, mas assim, de sentir amor mesmo. Falar assim, essa pessoa é tão parecida comigo que parece que sou eu, só que eu com sorte. Assim, tipo, eu com sorte, rica e famosa. Mas assim, sou eu sou essa pessoa. E é muito engraçado. Você já pensou se... Não, é exatamente isso, tá? Não sei se é o teu caso, mas pode ser também. Tá? Você vai ter que descobrir. Mas quando essa pessoa famosa, eu olhei para ela a primeira vez, eu falei, não, mas não dá, tem julgamento, olha, a pessoa tem muito ego aí. Mas não, na verdade, ela é a minha parte evoluída. Meu Deus. O que eu evoluí já, mas está numa outra frequência, embora esteja na mesma dimensão ainda, Interessante. né? Então, é uma coisa que fisicamente, na nossa consciência aqui terrena, a gente não consegue ainda assimilar muito, né? Da mesma forma, quando a gente vai... Uma dúvida, essa pessoa tem características físicas também ou não? Você encontra a essência? A de trás, sim. Ah, tá. A de trás, sim. Essa pessoa que está na família hoje, ela é uma pessoa que ela não é do meu sangue, mas se eu pegar uma foto dela de criança, é muito parecida com a minha foto de criança. Agora, essa outra pessoa não. A versão mais evoluída, ela melhorou. Ela tem cabelo. Tá, sim. Ela já tá... Nem pra... Poxa, Não, já nem tá pra mesmo... ser parecido com a versão mais evoluída. Já evoluí, fiquei feliz. Eu no superior futuro, aqui na Terra. Exatamente, inclusive esteticamente. Daqui a pouco você tá lá vivendo aquilo. Quem sabe. Mais ou menos. Quem sabe. Mas é interessante, eu não consigo chegar perto dessa pessoa porque ela... inconscientemente, ela não consegue ver a versão inferior dela ainda. Ela não aceita. É o famoso ranço, né? Acontece. Mas interessante. Uma coisa que eu quero te perguntar. As tuas projeções, as tuas experiências pessoais. Começou sozinho? Você teve a ajuda de alguém? Como que começou? Ou tu já nasceu com isso? Muito legal essa pergunta. Desde pequeno, eu tive uma sensibilidade muito grande para a espiritualidade e mediunidade, né? Minha mãe trabalhou isso muito cedo em mim. Minha mãe é uma mulher muito, muito guerreira, muito batalhadora, né? A gente veio de uma família muito pobre. Minha mãe foi expulsa de casa, ela teve que, né, me criar sozinho, né? A família do meu pai, que era uma família... que tinha muito dinheiro, assim, né? Na época, me rejeitou. Então, minha mãe teve que me esconder para poder ter sozinho, né? E eu fui conhecer meu pai anos depois, assim. Então, eu fui, assim, obrigado, digamos assim, a experimentar coisas muito cedo na vida, né? Porque daí minha mãe ia trabalhar, costurava à noite para poder me sustentar e eu ficava... Com 6 anos, eu já ia para a escola sozinho. Né? E hoje eu não consigo imaginar isso. Mas na época acontecia. Né? E aí ela frequentava alguns centros de mesa branca, kardecistas, assim, tal, e me levava. Então, desde cedo eu fui, né, experimentando aquilo ali. Aí teve uma fase na minha vida, ali pelos meus 25 anos, que eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Eu fiquei 12 anos na igreja evangélica. Então, eu tive um outro tipo de experiência. Né? Até que eu vi coisas lá que, bom, não era mais meu tempo. Aprendi muito, foi muito legal, muita coisa, mas eu entendi, não é mais isso aqui que eu preciso. Né? E aí, ali, tive as experiências, comecei a viajar o mundo, né? Abri empresas, fui para o mundo do empreendedorismo, comecei a viajar, botar a mochila nas costas e comecei a ter experiências diferentes. Aí, quando, há mais ou menos um pouquinho depois ali que iniciou a pandemia, eu comecei a me reunir com um grupo de amigos, né, que eu já conheço há 25 anos, mas a gente estava um pouco afastado e tal. E a gente entendeu que seria muito legal a gente começar a se reunir ali para estudar a expansão da consciência. Né? Então, ali tem pessoas ali que já estudam isso há muito tempo e a gente começou a fazer eventos. Né? Se reunia no final de semana, passava o dia inteiro na natureza e cada um trazia um pouco do seu estudo e tal. Até que um belo dia, foi a minha primeira experiência, né, fora do corpo consciente assim. A gente estava ali em Florianópolis, na praia do Moçambique,
que aqui, não sei se já tiveram ali, mas aquele lugar tem uma energia bem diferente. Nunca fui. É muito... Vai, porque você vai ver que tem uma energia bem diferente aquele lugar ali. É um portal, certamente. E aí, eu tava ali no sol, um tanto, e daqui a pouco eu me vi saindo do corpo, né? E quando eu vi, Acordado. eu já... Oi? Acordado, consciente. Porque, assim, às vezes é confuso quando você tá sonhando, quando não tá. Sim, tá né? ali, Não, né? mas ali foi totalmente diferente. Eu vi a decolagem, eu vi eu saindo. Que legal. E eu vi uns seres que eu não consegui identificar muito bem a face, né? Me levando e me colocaram dentro de uma nave. Na verdade, não é bem uma nave, é porque é o que a gente consegue associar... É o nosso conceito, né? É o nosso conceito. Não é bem uma nave, mas Aerobus. é aerobus espacial, mas como se fosse, né? E aí me levaram para esse passeio e tal. E eu vi muita coisa diferente lá, que eu nunca tinha visto, e não entendi muito bem o que estava acontecendo. Só que bem nesse encontro, a gente já fazia há anos, né? Esse encontro, várias vezes no ano ali. Bem nesse encontro, tinha um convidado, que é um guru, que veio lá de Minas Gerais. E ele trouxe uma energia diferente para o lugar ali, né? E aí, fui trocar uma ideia com ele depois. E aí eu fui entender toda a conexão. Eu entendi que na parte da manhã, a gente tinha feito uma meditação guiada com ele. Uhum. E aí ele me contou que ele faz essa meditação, ele conduz, né, essas viagens astrais, conscientes, que é muito do que eu faço hoje também. E ele falou que quando eu estava lá na parte da manhã, ele não conseguiu me botar na nave. Olha. Porque a missão dele é só levar as pessoas dentro da nave. Ele fala que ele não pode entrar na nave. Engraçado, né? Ele fica de fora. Mas cada um tem a sua missão. Porteiro. É o porteiro. A missão dele é o mensageiro, é o guia ali, né? Que legal. E ele falou, Guilherme, tiveram algumas pessoas assim que eu não consegui colocar na nave, mas você foi para uma sala de cirurgia espiritual, né? E aí eu lembrei que realmente eu tinha ido, só que eu não sabia se era sonho, até então na parte da manhã. E aí eu entendi tudo, daí eles me explicaram, né? Eles falaram, olha, para a gente poder te levar lá para essa sexta dimensão que a gente foi, a gente precisou te remapear. Porque a tua condição atual aqui, a frequência que você está vivendo, você não consegue acessar lá. Entendi. Então, eles deixaram muito claro para mim o seguinte, cada uma dessas dimensões, eu preciso de roupas especiais para estar lá. Que nem você precisa para estar aqui. Que nem tá aqui. Então, isso aqui que a gente tem é a roupa. roupa. É a roupa daqui, é o nosso veículo. Né? É como se eu quisesse ir lá para o espaço agora, eu não consigo com essa roupa. Uhum. Né? E, basicamente, a diferença dos níveis que a gente chega ali é o nosso nível de evolução consciencial. Até onde vai, né? Até onde vai. Uhum. Que é cada vez mais próximo do amor perfeito. Uhum. Que é aquele amor incondicional. Sim. Né? Então, é como se o nosso ego, que só tem aqui nas dimensões umbralinas, e até a quarta dimensão você encontra o ego ali ainda, da quinta para cima não, é como se ele estivesse explicando, Guilherme, você tem muitas coisas para trabalhar com o teu ego ainda, então com essa roupa você não consegue acessar lá, então a gente vai te remapear só para você poder acessar, pegar algumas informações e voltar. Né? E aí foi isso que aconteceu. Aí no dia eu não entendi muito, mas durante a semana eu fui tendo várias projeções inconscientes, que eram os sonhos, e eu comecei a ter as revelações durante as inconscientes. Aí, como eu tive essa experiência, eu pensei, cara, eu preciso entender o que é isso. Quero estudar. E aí eu comecei a estudar e entendi o que era a projeciologia, a conscienciologia. Não, já existe uma pseudociência que estuda isso e tudo mais, Você né? tá falando dos pleiadianos, estão aqui. Os pleiadianos. Então não é sono, tá? Que eu fico abrindo a boca mesmo quando eles chegam. Então aí, o pessoal tá presente ali. Então essa foi a minha primeira experiência, né? E a partir daí eu comecei a estudar, só que foi engraçado, porque daí
no começo, quanto mais eu estudava, mais eu me afastava daquilo ali. Porque daí você vai muito para teoria. Sim, né? é uma E a porcaria. teoria é muita técnica, é muito passo a passo, é muito procedimento e não é aquilo ainda. Né? Até que eu consegui chegar num meio termo ali, né? E qual que é esse meio termo? Então, o meio termo é de você conseguir ter as suas próprias experiências, de saber que o que o manual diz ali, né? Né, o professor Valdo Vieira ele criou um manual, mas é um manual muito interessante que ele te dá uma base, mas não funciona para todo mundo. Né? Até porque cada um tem uma missão diferente, cada um tá num momento diferente, está vibrando diferente. Então, o meio termo é você entender que algumas coisas daquele manual vai funcionar para o teu momento de vida agora e algumas coisas não vai. Não adianta você ficar tentando ali, você tem que experimentar. Né? E assim, interessante que a tua primeira projeção já foi, tipo, com várias coisas que poderiam te distrair. De dia, numa praia, com pessoas no lado, e todo mundo busca fazer, sei Pra lá, você ver no quarto, como... né? A pessoa quer fazer no quarto, quietinho, ai, musiquinha, cheio de... E não, né? Foi no soco, assim. É interessante, Milene, você comentar isso, porque teve uma das projeções... A gente sempre escolhe um lugar na natureza, aberto, porque... depois que eu comecei a fazer as projeções, eu comecei você começa a ter o olhar das outras frequências, né? E eu comecei a perceber que toda a natureza, tudo que a gente tem aqui são seres. Então, eu vejo seres nas árvores, eu vejo seres nas nuvens, né? E com esse olhar aqui, que é a nossa lente... No nosso grupo lá, a gente tem uma expressão que a gente brinca, né? Inventou, porque acho que não existe essa expressão. Que quando a gente faz as projeções, a gente consegue limpar as nossas lentes espirituais para desargilizar. Não é Desargila, de argila? Exatamente. Não é desagilizar, de agilizar. argila. É desargilizar. Porque o nosso ego aqui, ele vai apedrificando. Ele vai gerando essas crenças que a gente tem desde o nascimento, que são sofismas, falsas verdades, que a gente assume como, né, verdadeira para a vida inteira. Eu já ouvi dizer que o correto seria não ter crença nenhuma, né? Que falam da crença limitante e crença fortalecedora. Mas que o correto não é ter nenhuma. Porque assim você abre tudo vira possibilidade crença, né? para tudo. Porque a crença, ela vem do ego, né? Na verdade, as crenças, tanto as fortalecedoras quanto as limitantes, é um mecanismo natural do nosso cérebro para nos proteger. Sim. Né? Ou para nos Eu penso fortalecer. até que quem fala que não tem crença, tem uma crença. Por exemplo... A crença de que não tem crença. a pessoa que diz, eu sou ateu, eu não acredito em nada. E fica firme naquilo ali e não quer ver nada. É uma crença também. Uma crença de a que... Não, ciência sim, é uma crença. Tudo é crença, né? Complicado. A morte é uma crença. São questões, dá pra gente ficar horas em cada tema desse aqui. Mas um ponto interessante que você tocou aí foi a questão das religiões, né? Porque quando eu comecei a fazer as projeções, no nosso grupo lá, o que a gente faz? Toda projeção, ela é intencional. Então, lá no começo, era recreacional. A gente ia tentando tal, né? Pra aprender, né? Aprender. Mas não, hoje a gente descobriu ali... A gente tem um roteirinho que a gente já sabe que aquilo funciona. Embora a gente esteja aberto sempre para coisas diferentes. Mas um dos pontos do roteiro é quando a gente vai fazer essas viagens coletivas, é ter intencionalidade. Então, eu não estou indo brincar, não estou indo me divertir lá. Eu estou indo evoluir. Né? Que, na minha opinião, esse é o único objetivo de estarmos aqui. Né? E talvez seja um dos principais erros que o ser humano comete. Muitas vezes achar que está aqui buscando a felicidade. Né? Então, para mim, hoje é muito claro. Assim, a gente não está aqui para ser feliz. A gente está aqui para evoluir. E dentro do nosso processo de evolução, a gente vai ter momentos de felicidade. Mas eu não vou ser feliz o tempo inteiro. E provavelmente eu vou evoluir e crescer mais nos momentos que não são prazerosos. Né? E aí... Toda vez que a gente entra nessas projeções lá com o nosso grupo, a gente coloca as perguntas que a gente quer respostas. Então, o que eu estou indo buscar nesse momento? Né? E uma das perguntas que eu fiz nas minhas projeções, eu queria muito saber, eu queria entender por que existem as religiões, qual religião que é certa, qual religião que é errada, qual o papel de Jesus, eu queria entender tudo isso. Sim, né? Acho que todo mundo.
Acho que todo mundo, né? E na primeira vez eles não me responderam, né? Na segunda também não, até que um dia que eu não tinha perguntado aquilo... Tá bom, hoje a gente fala. Hoje vamos dar uma brechinha ali para vocês, né? E a resposta deles eu achei sensacional, esses guias, né? Estavam junto ali. Depois eu vim a conhecer o meu mentor específico, né? Desse momento, mas quem me explicou isso foram os guias naquele momento. Eles falaram o seguinte: Guilherme, absolutamente todas as religiões são importantes para cada frequência. E assim, mas eu perguntei, até o satanismo? Eles falaram, até o satanismo. Até aquela área precisa de gestão. Porque senão os demônios ali vão sair fazendo uma bagunça aí que... Precisam de leis. Né? Precisam de leis. Então, absolutamente todas as religiões, elas são importantes para a existência do coletivo consciencial. E daí eu falei, nossa, mas como assim? Né? Exatamente, esse povo precisa dessa energia, dessa frequência nesse momento, esse outro povo precisa desse jeito. Que é o que eles estão vibrando ali. Exatamente. Aqueles, né? E ali eu entendi que assim, que a gente não é ideal julgar nenhuma religião, né? E toda vez que uma religião se acha melhor que a outra, entrou no ego. E vai ser assim. Isso daí é a função delas, né? Seja melhor que a outra. E aí... Eu acho sempre o Porta dos Fundos do Deus da Polinésia melhor. melhor. O meu filho é ateu e esses dias a gente tava conversando. Ele tem 12 anos, mas ele é bem assim... Ele é muito mais inteligente que eu. Então nem discuto com ele. Eu tava conversando com ele sobre a importância da religião, né? Que a gente tava falando. Que a gente fica julgando, mas, por exemplo, uma pessoa tá lá, ela tá perdida, ela tá desolada, ela não sabe para quem recorrer. E é importante, às vezes, aquela religião que você tá julgando, que tá falando, não, essa religião aí, pelo amor de Deus, como que não percebe que é isso, que é charlatanismo, que sei lá, que é corrupto, não sei o quê. Mas é tão importante para aquela pessoa naquele momento dela. Então, tudo que tá aqui dentro do universo tem uma função. A gente fica querendo descartar as coisas, mas tudo faz parte do todo. Exatamente. Então, é uma besteira a gente olhar uma coisa e julgar justamente por isso. Tudo faz parte, cara. E Você a tá gente aqui tem que partir parte do ponto de vista de, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, vou botar um exemplo, uma pessoa que é muito ruim, que mata um monte, que fez muita caca aí com os outros, pra si e pros outros, né? Essa pessoa tá, sei lá, numa cadeia. Tu vai chegar lá pra falar pra pessoa de projeção astral e consciência, ela vai... Não. Ela precisa do Deus do velho do porrete, que vai castigar. Ela precisa daquele Deus. Ela não vai ressoar com uma consciência livre. Ela precisa de algo naquela vibração de dor e sofrimento também. De um Deus da dor e do sofrimento. Exatamente. E por isso que tem pra tudo, né? Sim. É preciso, para equilibrar, para equalizar tudo que a gente tem aqui, né? Nesse momento, no universo é possível. E eu perguntei, tá, mas então quem é Jesus? E aí a resposta eu achei maravilhosa, né? Porque imagine, eu que fiquei 12 anos na igreja evangélica, eu tinha aquele conceito muito claro, né? Na denominação que eu frequentava, e assumi posições de liderança lá, tudo, de que Jesus é o teu Senhor e Salvador. E eles tinham um conceito bem interessante até, que era o seguinte, ninguém vai pro inferno, né, por causa de pecado, e ninguém vai para o céu por causa de boas obras. Então a gente já vai por causa de Jesus. E aquilo me intrigava um pouco, né? Embora eu achasse interessante e tal, Jesus morreu pelos seus pecados e tal, mas eles me trouxeram uma visão que me trouxe, assim, uma leveza, né? Que foi a seguinte: eles falaram assim de uma forma bem clara: Jesus é o amor. Então, assim, a Terra, ela precisava de um exemplo nessa roupa do que é o amor. E aí fez total sentido para mim. E eu comecei a fazer um desafio para mim mesmo nesse sentido, e eu comecei a substituir todos os momentos da Bíblia que falavam o nome de Jesus, eu comecei a substituir pela palavra amor. E ficou muito leve. Sentido, ficou muito leve, né? Por exemplo... Né, um dos versículos, se eu não me engano, está ali em João 14, alguma coisa, né? Ele fala assim: ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ninguém vai ao Pai sem através do amor. Né?
Então, assim, e aí o amor te falou. E aí o amor trouxe isso. Então, porque fez muito mais sentido para mim, porque, assim, se você imaginar... Vocês têm filhos? Não sei se Sim, tem 2. Imagina assim, você como mãe, você não ia querer que teu filho ficasse te louvando o dia inteiro, ficasse ajoelhado apesar deles ficarem, na tua frente. Pra não fazer Não, isso. mas essa crença de ter que ficar de joelhos pra mim... Minha mãe veio com uma crença muito assim, né? Que tinha que rezar de joelho. Eu disse, cara... Meu pai nunca quis que eu ficasse de joelho. Que não chega nem, né? Eu jamais vou querer que a minha filha fique de joelho implorando comida pra você. Ou enchendo meu saco. Mãe, me dá isso aqui, mãe. Ai, que saco. Exatamente. Imagina você tirar a comida da tua Isso filha que porque a gente é matou o cachorro. Você vai ficar 3 dias sem comer. Vai pro inferno, filho. Gente, hello, né? Tipo assim, se a gente que é humano, a gente não é assim... Imagina essa consciência que criou o universo inteiro. Só com amor. É isso aí, exatamente. Então, assim... É a questão da crença, né, que a gente tava falando. É crença. Então, não é a questão, às vezes, de se ajoelhar ou não. Não é o ponto. Porque vai da motivação, da vibração que cada um tá. Mas, assim, hoje eu tenho uma consciência de que não é isso que Deus quer da gente, que o Criador quer da gente, né? Eu vou usar o termo Criador para não ofender quem não utiliza o termo Deus dessa forma, porque, na verdade, todo mundo tá falando a mesma coisa. O todo, né? O todo. Só tem um Criador, não tem como ter mais de um, na minha concepção. Se ele usou um Big Bang, se ele usou isso para criar o mundo, não importa, né? Teve um orgasmo gigante lá. Exatamente. E talvez, né, esses dias, fazendo um parênteses aqui, esses dias eu estava almoçando, né, com um grupo lá, e a gente entrou nesse assunto, e daí uma das pessoas que estava na mesa perguntou assim, Guilherme, mas assim, quem é Deus? Né? E daí ela já fez uma outra pergunta. Não, mas e além disso, se você sabe quem é Deus, quem criou Deus? Não, vai infinito nessa conversa, né? Porque, né? E aí, na hora, eles me ajudam nesses momentos, né? Porque se eu for... Fala assim, sou ateu. Fala, sou ateu. Se a gente for na carne, às vezes a gente dá umas chineladas, assim, que não é o que precisa naquele momento, né? Mas eles me ajudam, né? E eles falaram, muda a pergunta. Faz assim... Na verdade... Tá, eu te respondo... Não tenho condições de responder quem é Deus. Mas vamos combinar o seguinte. Eu te respondo quem é Deus se antes você me responder quem você é. E aí ela ficou... Como assim? Né? Eu quero dizer, você... Me diga quem você é, qual é a tua missão aqui. Por que você está aqui? Para onde que você vai depois daqui? Da onde que você veio? Não é quem você é, nome, idade, profissão. Quem você está nesse momento, quem você é, né? E daí ela falou, não sei te responder essas coisas. E eu falei, esse que é o problema. A gente quer saber quem é Deus antes de saber quem somos nós. E o dia que você descobre quem você é, você entende quem é Deus. Você entende quem é o Criador. Porque vai chegar ali... E outra que é uma concepção individual também. Muito particular. É muito... Porque um pode ver Deus como um homem, o outro pode ver como uma mulher, o outro não pode tem ver problema, como um grande computador aí... Grande coisa como você vê Deus, né? O que importa é você. O que você está fazendo com isso, com essa informação? Porque as pessoas vão se perdendo sempre no conceito e esquecem do sentir... Porque é o mesmo externo, que eu defini amor, que tu substituiu ali por Jesus. Eu posso falar de amor o dia inteiro. Se eu não sentir, não tem significado nenhum do que eu discuti. Não viver aquilo, né? Não viver, né? E aí essa é a questão, porque daí você imagina o seguinte, essa imagem que a gente tem de Jesus, de um santo, de um demônio, a hora que você chegar ali do outro lado, né? Não tem aquela roupa lá. Né? Você imagina, quando Apocalipse traz na Bíblia ali que Jesus vai voltar num cavalo branco, né? Era o que a pessoa que escreveu naquela época tinha como crença, né? E eu tava... eu queria até te fazer essa pergunta, porque assim, às vezes os nossos anjos, guias, ou seja lá o que você acredite ou seja visitado, eles vão aparecer para você com roupagens diferentes de acordo com suas crenças, certo? Sim. Isso é uma... Até porque a gente, na quarta dimensão, você pode ter a roupagem que você quiser. Né? A terceira dimensão paralela. Né?
A conscienciologia, ela chama esse corpo físico de soma, mas esse é só um termo técnico, né? E daí a gente tem o psicossoma, que é, né, o nosso espiritual, é a consciência fora do corpo. Então, na terceira dimensão e as outras dimensões umbralinas, né, quanto mais a frequência mais baixa, que não significa baixo do físico, porque está tudo no mesmo lugar, né? Isso é difícil de a gente entender também. Que todas as frequências, elas estão... Tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, né? Mas é mais fácil a gente associar em termos de altura, né? É mais fácil. Então, eu entendi que ali eu posso usar a roupa que eu quiser, né? Mas eu não tenho essa carne física aqui, essa roupa que eu só tenho aqui, né? E ali, para cima, não tem isso, né? Para cima não tem sexo. Então, assim, esse julgamento, muitas vezes, que algumas religiões fazem, né? Você imagina, a hora que vai chegar do outro lado lá, vai descobrir, não, mas aqui não tem homem, não tem mulher, não. Aqui tem uma consciência espiritual que ela não tem sexo. Não vai. Então você ser gay, ser lésbica, ser isso... não faz diferença lá em cima. Mas, gente, não precisa nem chegar lá em cima pra saber disso. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu já sabia que isso daí só podia ser doideira da cabeça dos outros. Pra falar que não pode ter gay, não pode ter... Gente, por que você... A pessoa não sabe nem no que acreditar e quer tomar conta da sexualidade dos outros. Exatamente. E outras questões também, por exemplo, que algumas denominações pregam, porque, assim, o propósito do homem é frutificar, é ter filhos. Né? Não, por né? exemplo. Seja lá da Idade Média, essa crença. Né? Mas existe muito claro hoje. Tem uma massa, eu acredito que quase daqueles percentuais... Foi tu que estava falando dos percentuais, não foi o outro convidado. Mas, assim, uma grande massa da humanidade ainda está com o nível consciencial da Idade Média, vivendo no Salvador, na culpa, no sofrimento. É só ler os comentários das notícias no Facebook que você vai ver que, assim... Inclusive, eu vi um do Trump atacando lá as espaços nucleares do Irã e uma pessoa dizendo, grande Salvador trazendo paz pra gente. Eu disse, gente, é isso que vocês estão vendo? Tô no mesmo planeta. Hoje eu estava observando as notícias ali. Se você pegar os fundamentos de todos eles, tudo cai em ego. É poder, é autoridade. O que o cara de Israel falou? Paz através da força. E eu pensei, nossa, que frase... É tudo ego. Bosta, né? Eu pensei, que paz que vem através da força. Não existe paz através da força. Força só vem, né? Com amor. E falando ainda voltando para essa parte da projeção astral... além da roupagem, todas as dimensões, elas têm a capacidade, não todas, né? Mas esses níveis que você está falando de camadas, elas têm a capacidade de mudar a roupagem para te receber lá e poder te ensinar alguma coisa. Da mesma forma, o lugar que você vislumbra, vamos dizer assim, né? O que você consegue enxergar ali também vai respeitar os seus medos e tudo mais. Por exemplo, você fez uma projeção e aí tem algum cenário que você tem muito medo. Eles te poupam desse tipo de visão ou não? Bem legal essa pergunta, Fabiana, porque isso eu fui experimentando aos poucos, né? E, por exemplo, às vezes, eu tenho os meus... Se a gente está aqui, você tem medo. Você tem medo, você tem emoções, você tem uma alma, né? Então, nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma aqui, ela tem essas emoções, ela tem os medos, os traumas, as angústias, as questões de ego que a gente está trabalhando. Então, quando você vai, por exemplo, para as dimensões mais umbralinas, né, de frequências mais baixas ainda, você vai ver pessoas que estão vibrando, né, com consciências dentro de todos os medos que você vive. E aí, e isso é bem interessante que você comentou também, porque assim, eu só consigo trabalhar e ajudar as pessoas com os medos que eu já superei. Porque no mundo espiritual eu não consigo ter autoridade para vencer aquilo ali. Né? E isso foi uma das coisas que eu me perguntava para eles, né, nas projeções, por que eu passei por tudo isso? Porque você precisava sentir né? Entender aquelas frequências, entender aquelas energias para ajudar os outros. Hoje, né, eu tenho os grupos que eu direciono, que eu ajudo, né, auxilio as pessoas a encontrar o seu propósito de vida, a fazer as projeções também.
E eu explico muito nesses grupos o seguinte, que a nossa missão aqui na Terra, ela primeiro, é a evolução. E a partir do momento que você vai evoluindo, a porcentagem que você vai evoluindo, você tem condições de ajudar as outras pessoas. Ser um instrumento para ajudar as outras pessoas. Então, por exemplo, tem pessoas aqui que estão em fase de 100% de só evolução própria, né? Então, não é sobre o outro, a gente está aqui para evoluir. E tem pessoas que já estão numa fase que estão 70% com a sua evolução trabalhada, 30% ajudando. Eu conheço pessoas que já estão ali no 95% só ajudando e 5% trabalhando a sua evolução. Porque se você está aqui ainda, não tem 100% de evolução. A hora que você passou... E existe o caso também da pessoa, às vezes, parecer toda 5%, 1%, mas ela está servindo de ajuda para pessoas mais... Todo mundo serve, né? Eu fiquei curiosa com uma questão que tu falou, que tu fala que quando tu desdobra, tu vê esses seres, essas energias, né? Por exemplo, vocês estão num grupo na praia, não sei quantos que geralmente são. 10, 15... Então, acontece, daí tu desdobrar, tu vê os outros desdobrados os do grupo ou não? A viagem é tua e o outro lado tá dentro dele? Ou a galera se encontra e vai pra nave todo mundo junto? Bem legal essa pergunta. Não. Fiquei curiosa. Todas as experiências que nós tivemos até hoje, nós começamos juntos, nós saímos juntos do mesmo ponto base e cada um vai para um lugar diferente. Eu não tenho nenhuma experiência até hoje, nesses anos aí, que a gente foi em dupla ou junto para algum lugar. Entendi. Porque cada um está na sua viagem, no seu momento de evolução, na sua jornada. Só que ali é um ponto de partida. É um aeroporto. Entendi. Né? E cada um vai pegar um voo. E, por exemplo, eu e a Fábio, a gente foi lá. Foi lá fazer uma vivência contigo. E a gente nunca se projetou consciente. Enfim... É fácil acontecer já, se projetar ou não? Isso requer várias sessões, vários encontros? Como que funciona? A gente tem tido experiências bem diferentes. Por exemplo, no último encontro que a gente teve uma pessoa que foi lá a primeira vez e já conseguiu fazer uma projeção consciente para outras dimensões, já viu uns Brahmas, já viu... Foi algo espetacular e trouxe umas visões. E é muito interessante porque, assim, quem já está do outro lado... E a hora que a pessoa fala a linguagem, você entende. Ela teve lá. Ela viu essas coisas. E às vezes tem gente que fala, mas fala, pô, não tá falando no mesmo lugar. Né? Não duvido. Não julgando, que a pessoa, né? Porque pode ser outra vibração. E tu tem bastante experiência, então tu consegue... Mas falar assim, ó... Avaliar. Isso não eu não tive acesso ainda. Não tive acesso a isso aí. Então não vou julgar. Como é que tu fala? Interessante ponto de vista. E tem pessoas que estão lá com a gente há um bom tempo caminhando e nunca conseguiram ter uma projeção. Mas a gente percebe a evolução espiritual. Né? Então é o tempo de cada um ali, a gente não consegue determinar. Mas o que acontece? Quanto mais racional a pessoa mais dificuldade ela vai ter de se desprender. Né? Então tá explicado. E um outro ponto, assim, qual que é o maior desafio, do meu ponto de vista? O maior desafio que o ser humano tem hoje em termos de ego é o apego. Então, todo tipo de apego que a gente tem, seja a pessoa, seja a bens materiais, seja a filosofia... A nossa realidade. Crenças, a realidade, animais... Todo tipo de apego te prende à carne, te prende a essa dimensão aqui. Então, esse é um dos maiores desafios que eu tive que trabalhar na minha vida. Porque antes de eu começar a viajar o mundo, né, e ter as experiências, porque eu precisava ir para esses lugares para entender essas energias. Né? E um dos meus objetivos nessa época, que foi bem ali na pandemia, eu já viajava antes, mas quando eu comecei a viajar mochileiro mesmo... Eu queria transformar a minha vida inteira em uma mala. Uma mala de viagem. Eu falei que tudo que eu tenho, eu quero botar numa mala. Virou minimalista. Consegui em 3. Em 3. A primeira vez, hoje eu já tô com 2 e tal, mas assim, é a mala que eu tenho. Então, hoje, no ano, né, eu fico, 8 meses no Brasil e 4 mochilando. Que é bem a época da temporada, que eu não... Né, a energia eu sinto que fica muito pesada na temporada aqui. É o momento que eu aproveito para
para expandir e fazer as minhas viagens, né? Então, um dos pontos é o apego. E é muito difícil a gente lidar com isso, né? Você fala, Guilherme, mas você é 100% desapegado? Claro que não. Mas eu consegui evoluir muito nisso, né? E daí, num desses encontros, um amigo meu fez essa pergunta, inclusive. Ele falou, tá, mas a gente não pode ter bens, a gente não pode ter riqueza e tudo mais. Você pode ter o que você quiser. Você pode ter tudo. Você pode ter muitos bens. Você só não pode ter apego. Sim. É a relação com as coisas, não são as coisas, né? Assim como, né, você pode ter ali pequenas coisas e tem gente que é apegada a isso. Sim. Também. Alfinete, você pode ter só um alfinete, né? Se você for pegar, dá no mesmo. Sim. Então, assim, tudo que a gente tem aqui, gente, não vai ter no outro plano. Né? Parece óbvio falar isso, mas muita gente às vezes fala assim, puxa, tô criando um patrimônio aqui para deixar para os meus filhos. Ok, é legal, a intenção é legal, mas quando você fizer o teu dessoma, você sair dessa roupa aqui, não é mais você. É muito fácil você dar um dinheiro que você não tem mais. Então, tudo que você for fazer, faça em vida, faça aqui. Está aqui nessa experiência, né? Com equilíbrio, né? Não espere chegar no outro lado, porque pode ser que você não saiba o que tem lá. Sim. Né? E eu brinco, né? Um dos exercícios que eu faço, às vezes, nesse encontro é o seguinte. Imagine que você ganhou um ingresso para outra dimensão. E aí você chegou nessa outra dimensão, uma dimensão mais evoluída, e aí você vai ter que construir tua vida lá. E aí você vai precisar de um capital para investir tua vida. E daí você ganha uma conta bancária. Só que essa tua conta bancária da outra dimensão é só o que você tem de amor. O que você vai comprar agora? Eu vou comprar o planeta todo, a dimensão todinha. Entende? Para vocês talvez seja fácil de responder, porque vocês já vêm trabalhando isso há muito tempo. Mas tem gente que não tem amor. Tem muita gente sem amor. Assim. E aí você vai chegar pobre lá? Miserável. Na verdade, a pessoa já é miserável aqui e vai mais miserável pra lá, né? Pior coisa é ser miserável com um monte de dinheiro na conta, né? Ah, sim. É aquela frase, né? Tem gente que é tão pobre que só tem o dinheiro. Só tem dinheiro, O Guilherme, e assim, por exemplo, eu quero me projetar em casa. Né? As pessoas que estão assistindo que já tiveram algum tipo de projeção, já tiveram um comecinho. Por exemplo, comigo, eu sempre tô no comecinho e aí o que acontece? Vem o meu medo, né? Fica preso no corpo? Eu sinto balonismo, eu sinto eu sair, sinto a espiritualidade chegando, aí eu falo, vamos trabalhar, mas eu quero dormir e eu não quero ter a lembrança, como tu fala, de aterrissar e nem pousar. Você quer ter a lembrança ou não quer? Não, eu não quero. Tá. E eu falo sempre isso, porque eu tenho medo. E eu acho que muita gente tem isso. Medo do quê? Não sei. Então, acho que é o primeiro passo. Descobrir, trabalhar o medo. Descobrir de onde que é esse medo, né? Porque o medo, ele é da alma, né? Então, lá, quinta, sexta dimensão, não tem medo. Então, o primeiro... E assim, o medo nessa alma que a gente tem, de terceira dimensão, é um mecanismo de defesa natural do cérebro. Sim. Só que tanto ele nos protege de correr riscos e perigos, como ele nos limita de alcançar coisas que a gente precisa, né? E às vezes o medo é justamente de dar certo. O medo é o do que eu vou encontrar lá. Das responsabilidades que você vai ter, né? Do que vai encontrar lá. Mas respondendo a tua pergunta, né, aos pouquinhos eu estou criando um curso disso. Daqui a pouco eu vou ter um curso para ajudar as pessoas nesse sentido. Mas eu estou indo passo por passo, né? Mas um dos primeiros passos que eu coloco é o seguinte: não vai sozinho. Não tenta ir sozinho, porque vai ser bem difícil e pode acontecer, tá? Então, acho que o primeiro passo é você ter um guia, ter alguém que te leve. E essa pessoa só vai te levar se você tiver um propósito genuíno. Então, acho que o primeiro passo de todos é você sentar e pensar o seguinte: por que eu quero sair do corpo? O que eu quero buscar lá? Não pode ser por curiosidade. Curiosidade vai ter problema, né? Então, assim, olha, eu não estou conseguindo evoluir nessa parte aqui. Já tentei processos, né, com vários mentores, com psicoterapia, com isso, aquilo. Não consigo. Eu preciso de algumas respostas que eu não estou conseguindo achar aqui. Opa, já é um bom caminho, né? E aí, a hora que você... Na tua forma que você se comunica, né? Porque todos nós temos os nossos mentores. A gente não está sozinho aqui. A gente tem, né, os nossos guias, os nossos auxiliares.
os nossos anjos, seja como a pessoa quiser chamar. É o nome, né? E então e a gente pode conversar com eles, né? E eles falam com a gente o tempo inteiro. Só como a gente está com uma visão muito para a carne, muito para as coisas do que a gente quer e não do que a gente precisa, eu uso muito essa frase, né? Que a vida é sobre o que a gente precisa, não sobre o que a gente quer. Inclusive, hoje, isso foi uma das coisas que eu tive que vencer na minha vida lá atrás, que era a compulsão por compras. Né? Eu ia viajar e trazer um monte de coisa que eu não precisava. Hoje ficou muito fácil para mim. Toda vez que eu vou comprar algo de mais valor, né? Não chicletes ali, né? Eu faço a primeira pergunta. Eu quero isso? E normalmente a resposta é sim. Daí a segunda pergunta. Eu preciso? E normalmente a resposta é não. Então, quando eu começo a ouvir o mundo espiritual, as coisas que ele fala do que eu preciso e não do que eu quero ouvir, eu começo a ter esse contato mais próximo. Sabe, uma das formas que o mundo... Isso é bem interessante, talvez pouca gente saiba disso. Uma das formas que o mundo espiritual se comunica com nós o tempo inteiro é através dos animais da natureza. Quando que isso acontece? Principalmente quando você observar coisas que são fora do padrão. Deixa eu dar um exemplo. Esses dias eu estava lá em casa, e aí voltei da praia ali, fui tomar uma ducha, e eu vi bem do ladinho, de onde eu estava tomando a ducha, um caramujo fora da concha, andando. Cara, é muito raro de você ver isso. Sim. Normalmente você vê uma concha, você pode ver uma cabecinha para fora, agora vê um caramujo fora da concha. Então, tudo que sai do padrão, observe, tem alguma comunicação ali. E daí o que a gente faz nessa hora? Vai pesquisar. Joga no Google lá, na inteligência artificial. O que significa tal coisa? Qual é o significado espiritual do caramujo? Barata não entra nessa, tá, gente? É só limpar a casa de... Daí deixa eu te dar um outro exemplo. Eu tava na praia esses dias ali, deitado, tranquilo, relaxando, fazendo, né, as minhas meditações. Daqui a pouco veio um quero. Ai, na minha casa tem um monte. Parou do meu ladinho, veio do meu ladinho, encostou em mim. Cara, é raro. O quero Essa não faz isso. Essa é a quebra de padrão, né? Porque ele é arisco, né? Ele é arisco, ele é agressivo. Cara, mas tem talvez alguma a tua coisa aura ali. esteja expandida, porque eles vêm pela aura expandida. Né? Daí eu busquei aquilo ali. Por exemplo, essa semana não, domingo agora, eu tive uma projeção inconsciente, foi um sonho com muita abelha mesmo. E aí tinha algo diferente ali, ó. Mesma projeção inconsciente, né? E aí fui buscar o significado da abelha e tal. E o principal ponto, tem algumas questões de abundância e tudo, mas o principal ponto da abelha é organização do tempo. E aí, claro, aquilo ali vai servir... Aconteceu um negócio comigo com a abelha que eu fiquei com muito medo. Sério. Eu tava assim, a minha varanda, a minha lavanderia tem um vidro, né, pra fora. Eu tava lá de boa, de repente vi uma abelha, ela ficou na altura do meu olho pro lado de fora. E eu olhei, achei normal, só que ela parou ali e ficou... Se comunicando. Assim, não, mas, gente, eu fiquei com medo. Eu falei, será que isso é um drone? Será que... Eu fiquei com muito medo daquilo. E ela ficou parada um tempo, gente, vai embora. Bati no vidro, assim, sai daqui. E ela não saía. E aí que eu procurei, que eu sabia que era organização de tempo. E olha que interessante, por medo, às vezes a gente afasta a mensagem. Sim. Eu vivi isso muito, eu já vou voltar ali no teu ponto nos passos, tá? Porque a gente vai abrindo ali, não me perdi, não. Sim. Mas eu vivi muito isso dentro, por exemplo, da igreja. Que a gente tinha momentos lá, às vezes, que eram sessões de libertação. Daí vinha uma pessoa endemoniada, tal, isso e isso aqui. E ok, beleza, eu entendo que naquele momento ali tinham técnicas, né, espirituais ali para afastar, né, aqueles obsessores, aqueles demônios, depende da forma que a pessoa chama. Só que, às vezes a gente não pensa o seguinte... Primeiro, o lado da pessoa. Para ela ter atraído aquele tipo de coisa, era a energia, a vibração que ela estava emanando. E aí ela saía da igreja e ele voltava. Volta, exatamente. Acontece poucos casos, às vezes, de ok, libertou, mas é exceção. Porque eu não estou tratando a causa do que, né? E aí tem muitas coisas. Por exemplo, são as energias obsessores ali do pessoal que está envolvido...
por exemplo, com jogos, com pornografia, que é um dos principais obsessores dos homens, principalmente, das mulheres, por exemplo, competitividade, questão de ego, Sim. né? Então, são obsessores de energias que estão vibrando naquela pessoa ali. E tem um outro ponto também. Às vezes, por exemplo, o que aquela denominação chama de demônio, na verdade, é uma consciência, né? Uma consciex, a Conscienciologia chama, uma consciência que está vindo pedir ajuda. Só que ela se aproximou daquele jeito. Então, ao invés de eu ajudar, eu estou expulsando, eu estou se vira sozinho. Eu só sei cuidar. Manda, né? Eu só sei cuidar de quem está aqui. Né? E é muito, por exemplo, do que outras denominações fazem. Elas não só estão cuidando, né, daquela consciência, aquela consciência que está nessa roupa, como também ajudam aquela consciência externa ali. Né? Então, esse é um ponto. Daí, voltando ali na tua pergunta, como é que eu faço isso sozinho em casa? Então, acho que o primeiro ponto é você ter uma intencionalidade, né? E aí, o próximo passo, você ter uma intenção, você escreve isso. Olha, eu estou indo buscar isso. Meus mentores, meus anjos, me ajudem. Eu quero ter essa experiência, né? Aí, o primeiro ponto, você vai precisar começar... Tem várias formas de você trabalhar isso, tá? Tem umas formas mais drásticas, tem injeção, tem a chinelada direto. E tem umas formas mais... pílulas, né? Não sei como que chama isso. Homeopáticas. Homeopáticas, né? Falando da forma mais homeopática, o caminho mais fácil de você chegar para uma decolagem dessa é a meditação, né? Só que se não for uma meditação guiada, com propósito, alguém te assistindo, você só vai ficar nesse nível aqui. Sim. Você só vai olhar para dentro, que já é bem legal. Já é bem legal. Né? Olhar para dentro, você vai sentir você vai ter várias experiências, só que você não vai sair dessa dimensão aqui, né? E aí, eu posso, para quem está em casa, né? Está em casa ali, uma das técnicas que eu utilizo muito eu começo com a meditação, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes eles me abrem só uma janela, eu não saio do corpo, mas eles me abrem uma tela e eu consigo ver o que está lá. E algumas vezes eu consigo sair. Mas uma das técnicas que eu utilizo sempre eu começo com o controle da respiração, né? Então, eu vou acalmando, né, esse meu corpo físico. Então, puxa, prende, vai soltando devagarinho. Isso aí já te dá uma estabilidade para você começar a entrar ali num estado vibracional, né? Que é um EV, que é o que a Conscienciologia chama. E aí, um dos exercícios que eu faço, que funciona boa parte das vezes, eu imagino uma janela, lá no alto, uma porta, e aos pouquinhos, eu vou, bem devagarinho, eu vou me encaminhando com a consciência cada vez mais para aquela porta. Né? Cada vez mais aquela porta. Você isolar o sentido auditivo ajuda bastante também. Então, por exemplo, se você está num ambiente com barulho, você não vai conseguir sair. É muito raro, tá? Você conseguir sair. Tanto é que às vezes que a gente fez os nossos eventos do ladinho da praia, assim, que tinha muito barulho, eu não saía. Só abria a janela, assim. Então, ou coloca um tampão, ou coloca uma música numa frequência ali, né? 400 Hz para cima ali já vai te ajudar bastante. E aí, vai imaginando essa janela, essa porta aos pouquinhos, cada vez mais próximo, cada vez mais leve. E a hora que você sentir que tá bem leve, você abre. E aí, normalmente, o negócio flui. Aí vai. Tá? Legal. Só que dificilmente você vai conseguir isso na primeira vez que você tentar. Sim. E tem gente que consegue, né? Tem. Danado. Meu marido é danado. Tem gente que, tipo, o Thiago também. Meu marido se projeta. Automático. É dele. Ele já ouviu até vizinho falando mal da gente. Eu li uma vez que tem a ver com a questão do cristal de apatita na pineal, né? A quantidade de cristal de apatita. Quem tem muito cristal tem mediunidade muito aberta para ver e incorporar e tal. Os que têm menos têm uma abertura maior para se projetarem. Não sei se... A Mônica de Medeiros até explicou isso uma vez. Não sei se faz um sentido. Talvez tem pessoas que têm mais facilidade e outras não, né? Tem, porque tem pessoas que chegam aqui já num grau de evolução muito maior. Mas, quer ver um grande sinal
para você sentir o teu grau de evolução, que você está naquele momento e o teu grau de... a tua prontidão para acessar esses canais, né? Principalmente em projeções conscientes, é a frequência dos teus sonhos, das projeções inconscientes. Então, quanto mais próximo, mais aberto você está para fazer as viagens astrais conscientes, normalmente isso é indicado pela frequência que você tem de sonhos que você lembra. Nossa, eu lembro de todos os meus sonhos. Exatamente. Né? Talvez às vezes venham meio confusos, mas assim, quanto mais você lembra dos teus sonhos, mais próximo você está em termos de os meus sonhos que eu encontro os desencarnados da minha família é sempre numa estação de trem bem antiga. É bem legal. De notícia. É, bem assim. E aí tem o trem, tem uns banquinhos. E eu já encontrei um monte de tia que morreu, primo que morreu, até na situação ali que aconteceu em 2020. E eu encontro eles nessa estação. Parece que eu vou lá, daí eu fico lá paradinho, aí eles aparecem. Mande notícias do... É um lugar que eu acho que é o meu ponto de encontrar desencarnado e eles vêm mandando notícias, assim. Uma pergunta. Qual foi, não sei se você pode responder isso, mas eu gostaria que você descrevesse, tá? Eu sou exigente e curiosa. Vamos ver. Qual foi e como foi o ser a consciência mais diferente do que você está acostumado? Que você viu, né? Eu não vou falar mais esquisito, né? Porque a gente também é esquisito para eles, mas diferente mais é diferente, legal. que mais te chocou. De baixa frequência ou de alta frequência? Não importa. De alta primeiro e depois de baixa. De alta, vamos pensar de alta. O que mais me impressionou, acho que numa das viagens, foi justamente nessa primeira viagem que eles me levaram, foi o Sol. Porque a forma que a gente vê o Sol é um pouco de a gente ver como um astro, né? E assim, o Sol é um ser que ele tem uma das energias mais poderosas e talvez é o que mais próximo tá da sétima dimensão. Eu não consegui chegar. Eu queria chegar mais perto, eu queria chegar... Mas assim, os seres que eu vi ali... Seres solares? São seres assim que eu não conseguiria descrever aqui, porque a gente não tem isso. Referência, mas né? A energia que eu senti lá foi algo... Tanto é que quando eu voltei pro corpo aquele dia, eu continuei sentindo aquela energia por mais umas 6 horas, assim. Mas eram formatos esquisitos que você disse. Eu não consigo descrever. Eram energias, assim. Eram energias... que eu não consigo traduzir isso. Se eu fosse desenhar, se fosse colocar no ChatGPT, acho que... A gente ia cair dura. Não daria pra... Você desenha aqui, a gente... Tipo, quando o João escreveu o Apocalipse, né? Que ele teve que usar o que ele tinha na época, porque ele não conseguia descrever tudo isso. Né? E o vibração baixa? Pior. Mediana, que são as vibrações aqui de 4 dimensões, muito legais, assim, que eu já vi, por exemplo, nuvens. Eu vi muitas águias nas nuvens... águias gigantes, assim. Então, hoje, a hora que eu olho para as nuvens, eu sei que são seres ali que estão equilibrando a energia os elementais, daquele lugar, né? Gorilas, tipo, enormes nas árvores. E aí, um dia, eu vi os gorilas, eles sopravam, assim, né, um vento, e eu entendia que aquela era uma energia que a gente precisava para aquele dia. E daí eu fui pesquisar sobre o gorila, o significado espiritual, achei muito interessante, que ele é o protetor da terra. Gorila é o protetor da terra. E daí eu vi aqueles gorilas gigantes ali, né, no meio da floresta, que eram dentro, como se fossem árvores em formato de gorila. E para baixo, é interessante, porque para baixo é mais fácil de descrever. Para baixo, que eu digo as baixas frequências, porque a gente tem referência. Exatamente. E aí, por exemplo, quando você vê esses ogros, esses... Do Senhor dos Anéis, assim, de os orcs. games, é aquilo ali. É muito os próximo do que tá ali, né? Mas sabe o que é mais interessante? Que tem seres ali que eles são lá embaixo. Que são seres, assim, que eles têm um poder, uma autoridade tão grande lá embaixo que eles colocam a forma que eles quiserem. Sim. E já aconteceu comigo em projeções de um ser desse vir tentar me enganar no formato de algo bom. De um ser de luz, né? De um ser de luz. Os trevosos revestidos de luz, né? E aí eu percebi, aos pouquinhos, eu fui percebendo ali, opa, isso aqui é um lobo em pele de cordeiro, né?
tem um monte aqui encarnado, imagina Tem. lá embaixo, né? Bastante. Enfim, muito bom. Adoramos. Muito conteúdo, muita informação. Pena que o nosso tempinho... Dá pra ficar dias conversando. Dá pra ficar conversando. Tem muita coisa, assim, de explicar para as pessoas, né? Que no final todo mundo... Porque tem gente que tem e não sabe o que é. Né? E todo mundo se projeta. Só que tem a questão de você estar consciente ou inconsciente, que é nos sonhos, né? E tem um ponto que a gente não falou, né, para finalizar, que tem lugares que vão facilitar isso ou não, portais, né? Por exemplo, tem países que eu fui no mundo que eu não consegui me projetar, porque a energia de lá era tão densa, né? E aqui, por exemplo... Qual país, por exemplo? Por exemplo, Egito, uma das energias mais pesadas que eu vi. E não era para ser, né? Se você olhar a história, talvez sim, porque aquelas pirâmides, elas são sarcófagos de reis, faraós. Teve muitas mortes, né? E eles protegiam tesouros lá dentro, Sim. matando pessoas. Sacrificando, né? A forma que trata as mulheres até hoje nesses países, se for ver, é uma energia muito pesada. Índia, uma energia que também lá, se for ver, tem muita coisa boa lá, mas tem muita guerra de religiões, de deuses. As castas, né? Então, uma energia bem pesadíssima, bem Você pesada. ia falar que aqui, você ia falar que aqui você sentiu? Aqui no Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande mesmo. Eu sinto aqui onde eu moro, porque eu sou de São Paulo. Eu sinto que aqui tô no céu. Mas é que eu sou de São Paulo, assim, né? Assim, é só você pensar, quanto mais guerra de ostentação, de poder, de autoridade, né, mais densa vai ser a energia. Acho que lá no caso de São Paulo, assim, correria, né? Você tá ali pra... Você tem que correr pra trabalhar. Eu não vivenciei tanta violência, porque eu acho que isso tá mais nesse período daquele coisa pra cá. Mas, assim, eu acho que a correria mesmo de trabalhar, casa, trabalho, estuda, trabalho, casa, trabalho, sustenta, blá, 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 eu acho que isso desconecta muito, né? Essa semana, inclusive, eu fiz uma experiência, eu fiz um post que foi muito interessante, essa experiência. Eu fiz uma pergunta no ChatGPT, que foi a seguinte. Por trabalhar com desenvolvimento humano, a vida inteira eu já tinha lido um pouco sobre isso, mas eu perguntei pro ChatGPT assim, qual o maior motivo de arrependimento das pessoas que estão no final da vida? E a resposta foi muito legal. Já era mais ou menos o que eu esperava, mas ele me deu 5 coisas. E a primeira delas era, se eu não me engano, era justamente essa. Era que as pessoas, isso baseado em pesquisas, né? Que chegam ao final da vida e elas se arrependem de ter trabalhado muito e não ter dedicado tempo às pessoas que amam, não ter usufruído disso. Sim. Né? E aí... Ou seja, correr atrás do dinheiro a vida inteira mais do que precisava. Não usufruir nada, né? Não ter limite. E São Paulo tem isso. Se for ver, essa energia de competitividade, de luta, de e ter que suar. E as pessoas que vão para lá, né? Por exemplo, esse movimento do Nordeste para São né? Paulo, para fazer a vida. É o sonho americano no Brasil, né? Vai atrás disso. Tanto é que aqui, por exemplo, para baixo aqui de Florianópolis, você vê uma energia muito mais leve. Aquela região de Mituba, Garopaba, uma energia das pessoas que têm pouca ostentação ali. Né? Então, esse país, por exemplo, a Emirados Árabes, é uma energia de muita ostentação, é muito ouro, é muito poder. Então, são energias pesadas. E eu tenho os países muito leves também, né? Então, ali eu trago muito isso no meu Insta, eu tenho um canal do YouTube lá que traz as viagens ali. Né, que a gente vai deixar também na descrição do vídeo, né? O Mucha Trip, que é onde eu preparo essas viagens com as pessoas ali também. Mas eu trago os países que são mais leves nesse sentido também, né? Por exemplo, Nepal, Indonésia. Também eu senti muito essa energia lá. E o meu, onde eu tive as melhores experiências de todas... foi a Tanzânia. A Tanzânia? Porque a Tanzânia é incrível. Lá, é um país muito pobre, só que eles vivem muito felizes. Ou seja, eles aprenderam a entender a felicidade no pouco, no que eles precisam. Né? Já, por exemplo, Madagascar é diferente. É muita pobreza, muita miséria e o povo sofrendo. Né? De eu passar lá... A minha amiga estava, semana passada, no Zanzibar. É Tanzânia. É Tanzânia. E ela falou a mesma coisa que tu falou. Exatamente. Ela disse, Mila, eu me senti no Nordeste porque elas tinham as casas pobres, assim,
E depois os hotéis de luxo, que ela tava num hotel muito chique lá. Mas ela disse que ela passou por ali para ir pro hotel de luxo. E ela disse que ela viu as crianças saindo da escola cantando e dançando na rua. E ela disse, nossa, eu lembrei muito do Brasil, porque a gente tem um monte de dificuldade e as crianças saem da escola brincando. Então, eu adoro o Brasil. Isso. Eu acho. Eu sou muito feliz de ter nascido aqui. Eu suspeito para falar, porque eu também acho o melhor país do mundo para morar, né? Depois de ter tido a experiência em muitos países, eu morei em 6 países já também, então eu ainda acho que aqui a gente tem... Enquanto os outros tá querendo falar, que meus parentes, descendência de português, de italiano, de sei lá o quê. Aqui é uma miscigenação. Eu acho tão bonito você ser brasileiro. A sorte que as pessoas têm de ser brasileiro, elas não imaginam, cara. E a gente é muito bem quisto lá. Assim, aonde eu passo, né? Agora... Esse ano eu completei 115 países de experiência. Onde eu passo, eles adoram brasileiro. Eles amam brasileiro, né? Exceto, talvez Portugal, né? Porque tem essa competitividade que o brasileiro vai lá, tira o trabalho, mas mesmo assim... Porque a gente é massa, né? É demais, né? É tipo um mineiro no Brasil, né? Não dá pra você brigar com o mineiro, né? A gente é muito alto astral, é energia. Muito bom, Guilherme. Obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. Volte sempre, porque esse assunto é uma caixa de Pandora que a gente abre e não fecha nunca mais. Não fecha nunca mais. Ficar conversando muito aí. Agradeço demais e desejo aí cada vez vocês continuem trazendo mais luz aí para as pessoas, esse canal aí que nos ajuda tanto, né? A refletir, a buscar conhecimento, autoconhecimento, então desejo muito sucesso aí para vocês também. Né? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, falar para todo mundo, né? Vamos divulgar. Coisa boa tem que divulgar. Gratidão.